Você acredita que Deus fala a você aquilo que você precisa? Eu creio assim, tá? Eu creio que aquilo que você precisa ouvir, independente daquilo que eu falar, você vai ouvir pelo Espírito Santo, tá? E por isso eu vou começar orando essa manhã, para que você ouça o que você precisa ouvir, tá bom? Feche seus olhos para orar. Senhor, obrigado, Pai, por tudo. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, fale, Senhor, nesta manhã aos corações daqueles que aqui estão, Senhor. Que cada um aqui possa receber de Ti diretamente, Senhor, aquilo que precisa ouvir, Senhor. Que seja assim, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu li uma frase, né? Eu gostei muito dessa frase, por isso eu botei essa frase aqui. Deus não procura rostos. Deus não procura os rostos das pessoas, né? Ele não procura pessoas perfeitas, né? Depois nós vamos ler o versículo que fala exatamente disso, e aí o versículo está como justos, né? Deus, Ele não procura os justos, os perfeitos. Jesus falando, não vim para os justos. Então, Deus, Ele não procura rostos, Deus não procura os perfeitos, os justos. Deus procura corações contritos. Deus procura corações que querem se derramar na presença dEle. Deus procura corações arrependidos, não corações soberbos, né? Não aqueles que acham, né, que têm a razão em tudo, que não precisam fazer nada, que já são muito bonzinhos, né? Mas Ele procura aqueles que, pelo contrário, Ele procura aqueles que se arrependem, aqueles que vão diante dele e se derramam, né? Eu queria que você abrisse comigo em Lucas, capítulo 5. Lucas 5. Nós vamos ver os versículos 30 e 32. Lucas, capítulo 5, versículos 30 até 32. Vou dar um tempinho para você achar. Lucas 5, 30 a 32. Diz assim. Todos acharam? Amém. Diz assim: mas os fariseus e aqueles mestres da lei, que eram da mesma facção dos fariseus, queixaram-se aos discípulos de Jesus: por que vocês comem e bebem com publicanos e pecadores? Versículo 31. Jesus lhes respondeu: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Amém. Só até aí. Deus, Jesus, quando veio à terra, Ele não veio procurar aqueles que eram certinhos. Ele veio procurar aqueles que se arrependeram, né? de terem vivido uma vida que não era aquilo que Deus queria. Desde o início do ministério de Jesus, Ele já mostrou que veio para isso. Ele veio para os doentes, veio para os pecadores, veio para os rejeitados. Ele não veio para os que se achavam bons, porque os bons não precisam de nada. Então, os que estão com saúde não precisam de médico. Ele é, né, o médico dos médicos. Ele é aquele que curou. Ele é aquele que hoje nos liberta daquilo que nós temos na nossa vida errada. Seja o que for. Seja fisicamente, seja, né, nas nossas emoções, seja nas nossas tendências, seja o que for. Jesus, Ele veio para isso, para nos libertar de qualquer coisa. E aí, quando Ele chega, praticamente a mensagem dele é que Deus, Ele não olha as aparências. Não adianta, né? Quando nós temos a passagem do jovem rico, o jovem rico vai e fala: eu já fiz isso, já fiz aquilo. Aí Jesus fala, aí ele o quê? Não, então vem e me segue. E aí ele apresenta naquela hora uma falha. Ele não teve coragem, né, de largar as coisas que ele tinha para seguir Jesus. Sabe, todo ser humano, por mais que ele ache que seja certinho, ele não é.
havia nessa passagem aqueles homens que olhavam a aparência. Os fariseus, eles se importavam com as aparências, não com a verdade. Até hoje é assim. O ser humano tem essa tendência, né? Ela primeiro tem a tendência de se perdoar e não perdoar os outros. Ele nunca pensa que a pessoa erra, mas eu também erro. É sempre uma acusação, né? Existe um ditado muito antigo, acho eu que é chinês, que você só consegue sentir, né, onde doem os calos se você vestir o mesmo sapato da outra pessoa. Então nós temos a nossa situação. Eu fui criado numa família assim assado. Essa foi a família que me gerou. A outra pessoa teve uma outra situação. E todas, não só essas coisas, mas quem eram os meus amigos? Quem eram os meus professores? Eu tinha uma professora, isso deve ter influenciado alguma coisa na minha vida, que ela não gostava de mim. Ela não gostava de mim. E eu não era fácil, já contei aqui uma vez, mas eu também devia conversar muito em sala. Meus filhos também, Alexandre, eu não sei. O Ricardo já foi chamado a atenção por causa disso, né? Né, Márcio? Já teve um boletim dele, ele conversa muito. Ainda bem que ele conseguia conversar, prestar atenção na aula, não estudar e passar de ano, né? Porque, olha, mas eu devia também fazer isso, eu imagino, né? E essa professora era muito rígida e tal. E eu lembro que eu fiquei traumatizado, porque me pediram para fazer uma coisa. No dia do professor, as mães, que tinham essa noção, eu acho, né? Pediram para eu entregar o presente. Olha, se eu trouxe, ficou na minha cabeça, porque eu escolhi, eu sabia que o professor não gostava de mim. E eu fui lá entregar. Então são coisas assim que marcam. São coisas que ficam. E essas coisas influenciam a nossa vida. Essas coisas nos fazem ter traumas, fazem a nossa fragilidade emocional. E como é que eu posso, né, julgar? A única coisa, né, que Deus nos pede, Ele não nos julga, Ele nos pede para que a gente mude o rumo. Você está fazendo alguma coisa errada? Muda o seu rumo. Não continua nesse rumo errado. Mas Ele não te julga. Haverá um dia de julgamento, sim. Eu não posso falar o contrário de você. Um dia todo ser humano será julgado. Mas até lá, todos nós temos a chance de mudar e fazer a vontade de Deus. Então não são os fariseus, né? Porque o fariseu, Jesus pegava muito no pé dos fariseus. Porque o fariseu, né, trazendo para o dia de hoje, é aquela pessoa que julga você, fala de você, mas faz alguma coisa errada. E todos fazemos. Então, sabe, Deus não é assim. Ele é perfeito e Ele não faz isso. Ele não vê também a aparência. Ele enxerga além daquilo que você mostra. Ele enxerga o seu coração. Então, o que importa é o seu coração. Ele não vê a aparência, ele vê a intenção. Preste atenção. Muitas vezes nós demoramos muito para mudar. Nós duelamos, né, com as nossas emoções, com os nossos desejos. E muitas vezes nós perdemos. Aí Jesus ele dá essa resposta, né? Quando os discípulos perguntam para ele, cara, quantas vezes nós temos que perdoar? Eu, como ser humano, eu sei que é difícil fazer o que Jesus mandou. Porque o que Ele mandou fazer é perdoar sempre. Eu já estou dando a resposta para você, tá? Mas a pessoa perguntou assim, os discípulos perguntaram para ele, quantas vezes por dia eu tenho que perdoar? Resposta de Jesus, 70 vezes 7. Isso é um simbolismo. 7 é o número da perfeição, 10 é da totalidade. Imagina, perfeição versus totalidade versus perfeição. Então, 70 vezes 7 quer dizer, não 490 vezes por dia, e sim sempre. Né? Então,
nós temos que entender, é muito difícil para nós fazermos isso, para qualquer ser humano. É muito mais fácil nós julgarmos. Mas o nosso Deus, Ele não ia pedir para nós fazermos isso se Ele não o fizesse. Então o nosso Deus faz isso. O nosso Deus, Ele perdoa. A única coisa que Ele quer são corações entregues a Ele. Corações com a intenção de fazer a vontade dEle. Só isso. E Ele, mais do que isso, Ele quer, que você faça isso, porque ao fazer isso, Ele vai conduzir a sua vida. Ele vai te conduzir aonde você tem que chegar, o que você tem que mudar. Então, o coração contrito é o princípio da vitória. Seja qual for a área que você esteja com algum problema, em qualquer área da sua vida, o coração arrependido é o princípio da vitória na sua vida. É o princípio de uma mudança, de uma transformação que todos nós precisamos. Todos nós. Cada um de nós precisa. Então, quando os seres humanos não reconhecem, agora mudando o foco para os fariseus de novo, voltando, quando os seres humanos não reconhecem quem são e o que são, quando o ser humano não percebe que é um ser errado, que erra, que tem necessidade de ser perdoado por Deus, o ser humano se torna arrogante. Quando o ser humano não percebe quem é arrogante e quem é, e do que é feito, quem são os seres humanos, eles se tornam arrogantes. E quando isso acontece, eles podem destruir outras vidas sem o direito. Nós não temos esse direito. Deus, Ele vai, como falei, nos julgar num determinado dia. E não será hoje. Não está sendo hoje. Não posso me afirmar que não será hoje, porque eu não sei até o final do dia, mas agora não está sendo assim. Então, o agora, o já, é o momento de nós abrirmos o coração e nos transformar, pedirmos a Deus, que Ele nos transforme, porque o caso oposto é nós sermos achatados e destruídos, que é o normal nas relações. É normal acontecer isso. E nós precisamos de uma mudança. A primeira coisa é reconhecer que precisa mudar e depois entregar isso a Jesus. Só precisa ter um coração assim. Jesus, Ele é e era perfeito. Ele viveu no mundo e nunca pecou. Nunca pecou. Ele era perfeito. Mas quem foi o que acusou a quem ele chegava? A quem ele dava guarida? A quem ele curava? A quem ele chamava para próximo dele? Quem é que acusava? Era Jesus que era perfeito? Não era Jesus. Não era ele, que julgava os outros. Quem é que se incomodava com aquelas pessoas que Jesus convivia? Não era Jesus que era perfeito. Eram os arrogantes, Então, sabe, quem só queria se aproximar dos perfeitos? Eram os arrogantes. Eles se achavam perfeitos e se aproximavam dos perfeitos. E aqui nessa parábola está a figura do fariseu, Então, o fariseu, ele fazia isso. Os fariseus, eram como os homens, de hoje que não reconhecem a sua imperfeição e julgam os outros. Todos nós fazemos isso, tá, gente? Eu também, caio nesse erro. Mas nós precisamos pensar nisso. Nós não podemos fazer isso. Isso é uma tendência do ser humano. Mas nós temos que segurar. Eu não tenho direito, nem você. Porque todos nós somos imperfeitos. Ao mesmo tempo, todos nós temos que entregar tudo que está errado, tudo que a gente faz de errado a Deus, para que Ele possa transformar o nosso coração. Então Jesus disse assim, os fariseus perguntavam assim, por que vocês comem e bebem com os publicanos e pecadores? Publicanos eram, para você entender, eram os judeus que trabalhavam para Roma. Os romanos eram malandros, espertos. Então o que eles faziam? Eu não sei o nome
da determinada pessoa. Mas se eu pegar um judeu que vive no meio do povo, ele vai saber. Ele vai saber o nome, vai saber quanto ele consegue arrecadar, etc. Então esses homens publicanos eram considerados os traidores, né, dos judeus. Zaqueu, que era um publicano, né? Ele cobrava impostos, porque ele sabia tudo o que acontecia, então eles cobravam a maneira, né? Eles cobravam os impostos desses judeus, porque eles sabiam o que estava acontecendo. Mas não só isso, eles roubavam, né? Havia corrupção naquela época também, então eles roubavam. Então os publicanos eram uma raça que ninguém queria perto. Eram os traidores judeus, vivendo no meio dos judeus. E os fariseus, que eram os religiosos, que acusavam todo mundo. Eles se achavam perfeitos, né, e acusavam todo mundo. Sabe, aí qual é a resposta de Jesus? Jesus responde, nós lemos aqui no versículo: não são os que têm saúde que precisam de médico, e sim os doentes. Jesus veio para os que precisam dele. Ele veio para quem reconhece que precisa dele. Se você não reconhece que precisa dele, você não vai mudar, não vai fazer diferença na sua vida, não vai fazer nenhuma diferença na sua vida. Mas se você reconhece, se o Espírito Santo toca o seu coração, se você reconhece, eu preciso mudar, seja em qual área for, seja no que for, não necessariamente precisa ser um pecado, não. Obrigado. Não necessariamente precisa ser um pecado, mas simplesmente você precisa mudar alguma coisa. É para esses que Jesus veio, né? Então, sabe, a melhor coisa, como eu falei, o princípio da vitória, o princípio da mudança é o reconhecimento do erro, é o arrependimento. A partir daí, Deus ajuda a todos nós. Deus, Ele faz, Ele executa em nós o seu querer, a partir de um coração que se rende, né? Então nós precisamos entender isso. Então Jesus, Ele veio para quem precisava dele, para quem o quer. Isso é uma coisa muito importante. Muitas vezes nós vemos pessoas vivendo vidas em paralelo, né? Em paralelo do que Deus quer. Então, ela sabe que Deus existe, ela ama a Deus, mas ela não entende que amar a Deus é buscar mais a Ele, mas ela compreende que quem é Deus, ela acredita em Deus, mas ela não se entrega. Então, sabe, não é assim que Deus age. Nós precisamos entregar. Para quem o quer, é que Ele veio. As pessoas vivem hoje, e olha, a maioria da terra acredita em Deus. A maioria, se você pegar a humanidade, a maioria acredita em Deus. Mas quantos querem ter um contato com Ele? Essa é a diferença. Quantos querem sentir a presença de Deus? Quantos querem dizer assim, não, eu quero fazer o que Deus quer que eu faça? Não são muitos. Não são muitos. A maioria das pessoas vivem à parte, numa paralela, né? Deus está aqui com a vontade dele, a pessoa vive numa paralela a isso. E não serve. A gente tem que viver dentro, né, daquilo que Deus quer para a gente. Mas, voltando, Jesus, ele veio para aqueles que o reconhecem, para quem o quer, né? Para quem sabe o que ele fez, quem sabe o que ele fez por nós, é para esses que Jesus veio. E você precisa sempre estar reciclando isso. Nós precisamos entender isso, porque a nossa tendência é ir para a paralela. Isso é uma tendência do ser humano. Você começa a achar que está bem. Eu vou à igreja, eu faço isso, eu faço aquilo, eu dou o dízimo, eu não sei o quê, e você começa a achar que isso basta. E eu costumo falar para o Felipe, né? Quanto mais eu passar as funções administrativas para o Felipe, mais eu vou poder, me afastar um pouco do dia a dia, que você não tem ideia, né? O que se resolve aqui no dia a dia. Parece que está tudo certo? Pois bem, não está. Eu e Felipe que sabemos, né? É um troço simples como um filtro. Eu
simples. O filtro, eu costumo botar validade ali. Eu não devia falar isso para você, mas tudo bem. Você vai começar a controlar isso. Eu boto a validade para a gente não esquecer, né? E aí, para encontrar a vela, não o filtro, a vela do filtro, foi uma coisa. Foi ele pesquisando na internet um tempão, né? Que eu talvez eu tenha escolhido mal o filtro, né? Mas foi um custo, sabe? Um custo. Finalmente, depois de pedir até pela internet, chegou a receber pela internet, não? A gente acabou não pedindo. Hein? A gente acabou não pedindo. Não pediu pela internet, mas pedimos um muito mais caro, né? E descobriu que tem o mais barato. Aí a gente descobriu um que tinha mais barato, aqui no downtown. Ou seja, isso passou uns 2 meses, gente. 2 meses numa lista de temos que trocar a vela do filtro. Não é mole, né? Você não tem ideia, né? Você não tem ideia disso. Aqui nós fizemos, ó, só para vocês entenderem, aqui nós fizemos um batistério. Aqui, quem não sabe, tira-se as tampas, aqui tem uma escada, a pessoa senta e eu batizo a pessoa aqui. Aí o que aconteceu? Começou a madeira a mofar, porque aqui embaixo tem muita água, você não tem ideia. Começou a mofar a madeira que apoia essa tampa, isso aqui é a tampa, tá? Ó, isso aqui é a tampa, de madeira. Não, não é contestado. São só 150 quilos. Peraí, são só 150 quilos, não vai tirar madeira. Alguém já veio aqui e pulou aqui em cima, tá? Por isso que eu posso pisar tranquilo. Já pularam para mostrar que resistia. Bom, aí o que acontece? Tivemos que fazer uma rotina. Você não sabe, eu sei que você tem agenda de semana aqui dentro, mas segunda-feira, se não for na segunda, na terça, o Felipe tem que abrir isso aqui tudo para ficar, né, tirando a umidade. E aí ele fecha na quinta. Então é uma coisa simples, não é? Só que todas do chão. Não, o que ela provoca? Apodrece a madeira. Apodrece? Fundo. É só botar madeira de lei. Ué, Mas vai ficar o fundo, Celso. Olha só. Não, gente, só eu manter. Eu não quero discutir sobre a madeira. Mas eu quero discutir o seguinte. São detalhes. Detalhes. Isso tem essa casa, tem a outra, casa antiga, né? Toda hora eu estou querendo fazer alguma coisa, a gente está mudando. Aí o que faz comigo? Me tira das coisas de Deus, que eu poderia estar, né? Como diz aqui os discípulos, né? Eles escolheram os diáconos para quê? Para eles poderem se ocupar mais das coisas que eles tinham que se ocupar. Então, quanto mais o Felipe assumir, né, as coisas que eu estou passando para ele, né, mais eu vou ficar livre. Né? Então, na nossa vida, é algo similar. Nós não percebemos, mas as coisas da vida vão nos tirando, vão nos fazendo dar menos importância às coisas de Deus, e aos pouquinhos, em coisas necessárias, em coisas boas, porque eu tenho que fazer isso. Tudo bem, você tem que fazer isso. E aí você vai saindo, vai entrando numa paralela e vai dando menos valor à vontade de Deus. Então, na nossa vida, tudo contribui para nos tirar um pouquinho, né? E você pode pensar, imaginar quantas pessoas, né, eu já vi por fatos diferentes, né, se afastarem um pouco de Deus. Fatos às vezes bons, maternidade, né, uma coisa maravilhosa. Aí qual a tendência da mãe? Qual a tendência das mães? Não estou julgando ninguém não, tá? Seria uma tendência, né, alocar toda a sua força para os filhos, a sua atenção, né? E tudo isso tira, né? Todas as coisas contribuem para isso. E a gente fica numa paralela. Jesus quer que a gente o queira, que a gente o ame, que a gente dê mais valor a Ele do que as outras coisas. Nós precisamos entender isso. Então, ele não veio para quem acha que está bem, que está fazendo tudo certinho. Não, eu sou um bom pai, eu sou um bom
que eu estou administrando. Eu dei o meu exemplo para você entender. Se eu virar um administrador, eu estou roubado, porque a unção vai sair da minha vida. Se eu virar um administrador, eu estou perdido. Eu não posso deixar isso acontecer. Vocês entenderam? Por mais que eu goste, não é que eu goste não, mas por mais que eu goste de fazer, eu quero fazer tudo certinho, quero fazer isso assim, sabe? Se eu fizer isso, eu perco, eu fico na paralela, eu vou me afastando. Então, eu dei o meu exemplo, estou dizendo para você, na sua vida acontece a mesma coisa, e Ele quer quem, gente? Quem se reconhece doente no sentido de eu necessito de Jesus. Ele quer quem reconhece que Ele é tremendo, é maravilhoso, e Ele tem que estar na nossa vida. Ele não quer quem vive na paralela. Ele quer todos, mas Ele quer que quem esteja na paralela viva debaixo da vontade dEle. Então, nós precisamos entender isso. Ele não quer, por exemplo, quem acha que não peca. Eu não peco, eu estou bem. Olha, eu tenho uma notícia ruim para dar para vocês. Todos nós pecamos, todos nós, sabe, carecemos da graça de Deus. Então não há aqui, todos nós pecamos e carecemos da graça de Deus. Então não existe a situação, eu vivo minha vida bem, eu não faço nada de errado, não existe isso. No mínimo você é egoísta, no mínimo você é orgulhoso, no mínimo você, entre aspas, é um ganancioso. Então no mínimo você tem alguma coisa errada. Todos nós temos. Então Ele veio para quem não veio para quem não acha que não peca, Ele veio para quem acha que peca, e quem está querendo mudar o rumo. Quem acha que não precisa mudar nada, não é o que Jesus veio propor. Ele veio para aqueles que precisam. E como eu fico triste, mesmo que seja brincadeira, um parente meu, não vou falar o nome, um parente meu brincou, dizendo assim, eu estou bem, eu não faço isso, não faço aquilo, foi fiel à minha esposa, ele hoje é viúvo, eu fui fiel durante toda a minha vida à minha esposa, etc e tal. Ele fica brincando, eu acho que agora eu vou poder pecar um pouquinho. Sabe, mesmo brincando, sabe, não é bom nem brincar com isso. Nós temos que reconhecer que nós somos errados. E aí Jesus diz, eu não vim chamar os justos, os perfeitos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Isso foi um discurso de João Batista durante toda a vida dele, gente. O homem pregou só isso. Sabe que se nós pregássemos na igreja só isso, só esse tema, seria o tema principal da vida de todos nós. Nós precisamos nos arrepender. Nós precisamos nos arrepender. E não só ele falou isso, mas quando Jesus, nos seus 3 anos de ministério, repetiu isso uma centena de vezes. Então ele, nessa passagem, eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Como seria bom se todos nós entendêssemos que nós não somos justos, porque os justos não serão ovelhas de Jesus nunca, porque os justos não precisam seguir ninguém, ele segue a ele mesmo. Mas se você pensa que precisa seguir a Jesus, você é um dos que Ele quer. Se você pensa que você erra, se você pensa que está errado nós julgarmos os outros, você está enquadrado, é você, somos nós, que Jesus quer. Mas a nossa vida ela nos engana muito. Por quê? Porque coisas terríveis acontecem. Olha para mim, coisas terríveis estão acontecendo e acontecem. E quando essas coisas terríveis acontecem, pais, não lembro o nome, até lembro uma texto para lá, pais que mataram os filhos, você sabe da última história, Então o pai, com a madrasta, matou o filho para ficar com a herança da mulher. Aí você pensa assim, eu não faço isso. Aí você sabe, é um engano. Você acaba achando que você é bom, porque aquele é tão pior do que eu. Essa nossa vida nos engana. Você não percebe as pequenas corrupções que nós fazemos.
Então, a mensagem do Evangelho é: arrependa-se, busque a Deus, porque você precisa. Não se engane, porque essas coisas ruins que acontecem na sociedade faz com que a gente pareça bons, mas nós não somos. E não só isso, né? Mas quantas pessoas são atraídas pelos elogios, né? Como tem gente sendo enganada porque é elogiada, né? As pessoas são elogiadas e se desmancham. Todo quem não quer um elogio, né? Aí a pessoa é elogiada: não, você é isso, você é aquilo. Aí você vai e entra na mensagem de Jesus. Eu estou falando disso porque na igreja acontece isso. A igreja hoje atrai elogiando você, elogiando as pessoas, as pessoas. E elas são atraídas por causa disso. Quando a mensagem foi: vocês são pecadores, precisam de Deus. Porque o elogio faz a pessoa sair da realidade, faz a pessoa não entender. Então, sabe, em prol de não afastar ninguém, eles são elogiados. Não fala assim, não, nós somos maus. Ninguém fala isso, né? Deus, presta atenção numa coisa: Deus nos ama. Ele nos ama e Ele vê a intenção do coração. Ele não vê as aparências. Ele quer que a gente esteja com Ele, mas nós não podemos nos enganar. Deus nos ama sim. Somos filhos de Deus. Se você aceitou Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, você é filho de Deus. Ele ama muito você, faz muito por você, mas nunca você pode se enganar. Eu sou mau, eu faço coisas ruins, eu sou pecador, eu sou egoísta, eu sou orgulhoso, e cada um tem, né, os seus erros. Mas nunca se engane pelos elogios. O elogio não serve para nada, só serve para fazer você tombar, né? Cair. Então, nós temos que entender quem nós somos para entender que nós precisamos mudar. Nós precisamos sempre mudar, sempre nos arrepender. Nós precisamos, pelo mesmo motivo, né, hoje, que fazia Jesus dizer: arrependam-se, porque... vou repetir de novo, você não prestou atenção. Jesus dizia assim: arrependam-se porque está próximo o reino de Deus. Sabe, nós temos um limite nessas escolhas da nossa vida. O arrepender, ele tem um tempo. Esse tempo, ele vai ser interrompido. Nessa hora, como eu falei no início, nessa hora Deus vai julgar. E nós precisamos... mas você falou que nós somos maus, é verdade. Mas o que eu falei no início? O que vale na nossa vida? O que Deus vê é a intenção do coração. Lute sempre para melhorar. Lute sempre para fazer a vontade de Deus. Lute sempre contra a sua carne, seja qual for a sua dificuldade. Luta sempre, queira sempre, se arrepende sempre, chore sempre, faça sempre, sempre queira derramar o seu coração diante de Deus. É isso que nós temos que fazer, só isso que nós temos que fazer. Temos que sempre tentar, sempre tentar. Sabe a história do morrer lutando? O soldado tem que morrer lutando? Nós somos soldados de Cristo. Nós vamos ser imperfeitos até o último dia, mas nós vamos lutar até o último dia para sermos perfeitos. Amém? Ninguém entendeu? Eu vou começar de novo. Vamos abrir Lucas. Vamos abrir Lucas, vocês não entenderam nada. Vocês entenderam? Amém. Amém. Nós vamos lutar sempre, amém? Amém. Paulo diz: ser perfeito. Não, foi Jesus que falou. Ser perfeito como eu sou perfeito. Ele falou, só que ele sabe que nós não somos. Mas ele manda que a gente tente ser. É isso que nós temos que fazer. Então, quem Jesus procurou? A quem ele ofereceu a salvação? Foi a perfeitos? Foi esse que ele buscou? Não. Foi a samaritana. Você sabe o que era a samaritana no dia de hoje? Samaritana, imagina uma pessoa. Vou dar um exemplo bem. Vou dar um exemplo forte para você. Porque a samaritana, ela era de uma religião herege, né? Havia uma heresia entre os samaritanos. Eles eram uma dissidência dos judeus, só para você entender, tá?
Então os samaritanos eram uma dissidência dos judeus. Então, imagina hoje uma pessoa que acredita em sacrifícios humanos. E eu não vou falar com criança aqui, mas isso ocorre até hoje, tá? Então, até hoje, tem inclusive uma investigação em sigilo, né? Correndo em sigilo. Eu esqueci o nome da cidade para isso. Quem me ajuda? Sigilo de justiça, não é isso? É isso? Segredo de justiça. Obrigado. Segredo de justiça. Então tem uma investigação sobre isso. Então você imagina uma pessoa assim, de uma religião que acredita em coisas bem herégicas, desse tipo ainda hoje que existe. Essa samaritana era isso, ela acreditava em coisas totalmente fora daquilo que Deus queria. E foi a ela que Jesus foi. Porque ele não vê as aparências. Sabe quantas vezes eu vejo, né? Pessoas imponentes, cheias de pulmão. Né? Olha, quantos amigos meus, né? Eram evangélicos e tinham. Eu sou, não vou falar igreja, eu sou da igreja, não sei o que, eu fazia uma entonação assim, né? Eu olhava para ele, desde aquela época, eu era jovem, 15, 18 anos, eu olhava assim, está tudo errado, está errado, né? Porque Deus não enxerga isso, ele não vê isso, ele vê interior. Então, Jesus, ele vai aos que estão errados, ele vai aos que estão errados, e se todos nós reconhecemos que somos errados, ele vai entrar e vai arrumar a casa. A promessa é essa, ele arruma a casa. Aí vem um vento, um turbilhão na sua vida e desarruma a casa. E o que acontece? A promessa é: clama ao Senhor, clama a Ele, e Ele vai te ouvir. E aí Ele vai lá e arruma de novo. E Ele vai arrumar de novo, e Ele vai arrumar de novo. A única coisa que eu preciso reparar é que a casa está desarrumada. Se eu achar que a casa está arrumada, se eu me mantiver assim, né, nessa posição, ele nunca vai fazer nada, porque ele não pode, ele não vai entrar, ele não é entrão, ele não chega na sua vida, né? Sabe, ele até fez isso com Paulo, mas era uma situação especial. Ele até pode fazer com uma ou outra pessoa, mas não é esse o padrão de Deus. Deus não faz isso. Normalmente não é assim. Então nós precisamos convidá-lo para entrar em casa. Vem, muda, transforma, arruma. Está desarrumado, meu coração está desarrumado, minha cabeça está desarrumada, meus relacionamentos estão desarrumados. Chama ele para ele arrumar, porque ele arruma, ele faz. Sabe, a samaritana era assim, né? E os fariseus, eles detestavam os samaritanos. E Jesus, judeu, e os fariseus eram uma das seitas judaicas, né? Então, Jesus foi a samaritana, isso era um cúmulo para eles. Falar com mulheres, as mulheres eram rejeitadas, os samaritanos eram rejeitados, os leprosos eram rejeitados. Jesus foi a todos esses. Ele chamou Zaqueu. Zaqueu era o quê? Um publicano, um sujeito ladrão, porque ele reconhece isso. Você lê a Bíblia, você vai ver que ele reconhece isso. Eu roubei e vou devolver. Sabe, Zaqueu era um ladrão, era um cara errado. Mas o que aconteceu? Quando Jesus fala através do Espírito Santo, eu espero que Ele esteja falando, o Espírito Santo no seu coração, naquilo que você precisa ouvir. Quando Jesus fala, Ele chama você como Zaqueu: desce da árvore, vem, que eu quero comer contigo na sua casa. Ele chama assim: vem, eu quero ir contigo à sua casa, eu quero estar com você. E ele chama a gente para isso. Aonde você está desarrumado, aonde você tem algum problema para resolver, aonde você está errado, ele convida, ele diz assim: eu quero ir à tua casa. Aí você vai e abre as portas, ele entra e arruma a casa. Amém? Amém. Esse é o procedimento e é isso que Deus quer. Ele foi aos rejeitados, mas ele sabia que a samaritana, você lembra o que aconteceu com a samaritana?
ela ouviu a palavra que Jesus estava dizendo, ela creu na palavra que Jesus estava dizendo e trouxe, está escrito na palavra, os seus parentes para ouvir e dizer: ó, o Messias está aqui. O que Zaqueu fez? A mesma coisa. Ele ouviu, desceu, creu e mudou. Então a transformação que Jesus quer, Deus quer que nós reconheçamos aquilo que nós fazemos errado. E depois de reconhecer aquilo que a gente faz errado, Ele quer que a gente agora abra a casa para Ele transformar. E Ele pode. Quantas vezes você vai errar naquilo que você erra hoje e está hoje entregando seu coração que não quer mais errar? Eu não sei. O que eu sei é que todas as vezes que você se arrepender, até o final dos tempos, se você se arrepender de coração, porque é o coração que Ele vê, se você se arrepender de coração, Ele vai continuar andando com você. Amém? Amém. Todas as vezes que você fizer isso, Deus vai fazer. Ele vai tentar. Ele vai estar entrando e arrumando a casa. Todas as vezes que você fizer. Agora, se você sabe que tem alguma coisa que você faz errado, abre a casa para Ele. Ah, mas eu sou indigno, isso é uma mentira. É uma mentira porque é uma grande verdade. Todos nós somos indignos. Ninguém merece a presença de Jesus na nossa vida. Todos nós somos indignos. Então você dizer que é indigno não quer dizer nada. É só uma mentira para te afastar. O que você precisa é não ser orgulhoso. O que você precisa é se abrir o coração e dizer: entra e transforma. Eu estou muito orgulhoso. Eu estou achando que eu sou muito certinho. Ou o contrário, né? Porque tanto uma coisa quanto outra é ruim. Tanto você se achar ruim demais é ruim, porque você não vai tentar chegar a Jesus, como você se achar bom demais é ruim também. Qual é o equilíbrio? É você reconhecer: eu erro e preciso de Jesus para arrumar a minha casa. Amém? Amém. Eu queria que você abrisse em Atos, capítulo 2. Atos 2, versículo 36. Nós vamos ler 36 ao 41. Atos, capítulo 2, versículo 36 ao 41. Atos 2, 36. Achar? Diz assim: portanto, que todo Israel fique certo disto: este Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Cristo quer dizer Messias, tá? Senhor e Messias, Salvador. Quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos apóstolos: irmãos, que faremos? Só para você entender, ele estava falando aos judeus. Ele estava dizendo aos judeus: vocês mataram, crucificaram Jesus. E aí os judeus perguntam aqui no final do 37: irmãos, que faremos? Aí Pedro, no 38, respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Versículo 39. Pois a promessa é para vocês e para seus filhos e para todos os que estão longe, somos nós, para todos quanto o Senhor nosso Deus chamar. Ele chama a cada um de nós. Versículo 40. Com muitas outras palavras os advertia e insistia com eles: salvem-se dessa geração corrupta. 41. Os que aceitaram a mensagem foram batizados. Naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Quando a pessoa é tocada pelo Espírito Santo, ela aceita a mensagem e é transformada, porque ela se batiza e ela quer fazer o certo. Mas eu queria chamar a atenção desse versículo
40, que diz: salvem-se desta geração corrompida. O caminho que todo mundo segue não é o caminho que leva a Deus. As coisas que todo mundo faz não são as coisas que Deus quer que nós façamos. E isso é uma dificuldade. Como eu falei, não só as coisas ruins que nos fazem sentir melhor. Eu sou bonzinho, eu não mato criança, eu não mato não sei o quê, eu não faço isso, não sou corrupto, não roubo, não sei o quê. Então, tanto essas coisas, como o normal, eu estou fazendo o normal, todo mundo faz isso. Por que eu não posso fazer? Porque a geração é corrupta, o ser humano é corrupto. Então, o que Deus quer é que a gente saia disso. Eu vou ler o 40 de novo. Salvem-se só o final. Salvem-se, deixa eu repetir de novo aqui. Com muitas outras palavras os advertia e insistia com eles. Isso quer dizer, esse texto está dizendo que ele falava isso muitas vezes de outras formas. O que ele falava? Salvem-se desta geração corrupta. Salvem-se desta geração corrupta. Amém? Amém. A corrupção, ela vem ao coração e ela faz com que coisas erradas pareçam coisas certas. Coisas que as pessoas fazem erradas, se você fizer também, você não está tão errado assim, porque todo mundo faz. Isso é corrupção do coração. Mas aqueles que se arrependem, Deus vai e mostra e transforma e ajuda. Isaías 57, versículo 15. Pega o meio da Bíblia, abre e vai dar em Salmos, vai depois de Eclesiastes, Salmos, Provérbios, Isaías. Capítulo 57. Isaías 57, versículo 15. Isaías 57, 15. Acharam? Amém. Diz assim: pois assim diz o alto e sublime, que vive para sempre e cujo nome é santo. Habito no lugar alto e santo, mas habito também com o coração contrito e humilde de espírito, para dar novo ânimo ao espírito do humilde e novo alento ao coração do contrito. Você reconhece que está errado? Se você reconhece, Deus habita no seu coração. Vou ler de novo. Habito no lugar alto e sublime, mas também habito com o contrito, com o que reconhece o erro, o arrependido e humilde de espírito, para dar um ânimo novo. Se você está desanimado porque você está errado, é melhor do que você achar que é bonzinho. Então, para dar novo ânimo ao espírito do humilde e novo alento ao coração do contrito. Então, que Deus anime você, que você consiga atuelar contra a sua carne, que você consiga vencer todos os seus desafios, que você consiga obedecer a Deus e que quando Jesus voltar, ou quando nós morrermos, que nós possamos estar diante de Deus, que nós possamos ser aqueles que tentaram. O exército que vai morrer de pé. Amém? Amém. Morrer tentando. Amém? Amém. Somos errados, mas a gente tem que morrer tentando. Todas as vezes. E que as nossas derrotas não se transformem em orgulho, porque o orgulho nos afasta de Deus. Que as nossas derrotas nos transformem em mais arrependidos ainda. Amém? Amém. Vamos ficar de pé? Feche seus olhos. Oh Senhor, nós precisamos de Ti, Pai. Nós somos errados, Senhor. Somos, Senhor, aqueles que precisam
que Tu arrume a casa, Senhor. Nós precisamos que Tu arrumes a casa, Senhor, naquilo que nós falhamos, Senhor, no nosso orgulho, Pai. Oh, Pai, na nossa autocrítica, Senhor, achando que nós somos certos, somos bons, Senhor. Nos ajuda, Senhor, nos transforma, Pai. Em cada falha nossa, Senhor, nos ajuda a vencer, Pai. E cada vez, Senhor, nós venhamos a nos arrepender de novo, Senhor. Não permita que o nosso coração fique, Senhor, soberbo, Pai, mas que seja um coração contrário, seja um coração arrependido, Pai. Que as coisas da vida não nos tornem duros de coração, Senhor, pelo contrário, Pai. Que nós tenhamos corações amolecidos pelo Teu Espírito Santo, Senhor. Que o Teu Espírito Santo fale, Senhor, nessa manhã, Pai. Que o Teu Espírito Santo convença, Senhor. Que o Teu Espírito Santo traga, Senhor, as soluções que precisamos, Pai. Nos ajuda, Senhor, nos liberta, Pai. Nos ajuda a caminhar, nos ajuda, Senhor, a vencer, Pai. Nos dá o coração certo diante de Ti, Senhor. Nos tira a arrogância, Senhor, de uma religião, Senhor. Que nós não sejamos fariseus, Pai. Nos tira a arrogância, Senhor. Nos tira, Senhor, ó Pai, a altivez de quem tem coisas, Senhor.